Que alegria nos encontrarmos mais uma vez nesta quarta-feira de oração. Tempo que separamos para nos unir diante de Deus e falar com Ele, para ouvir a sua voz, para expor-lhe todas as nossas necessidades, os nossos sonhos, também colocar diante dEle aqueles que precisam do seu amor, da sua graça, do seu poder. Aprendermos a nos colocar na brecha e sermos intercessores por outras pessoas. Lembre-se de orar pelo seu país, continue orando, não cesse de orar por todas as autoridades. Ore por aqueles que têm sofrido por conta da Covid, por causa das doenças, por causa do desemprego, porque estão desabrigados, porque estão passando fome e frio nas ruas da nossa cidade. Isso não pode deixar o nosso coração em paz. Nós precisamos lutar com Deus em oração, pedir para que algo seja feito e até nos dispormos a fazer alguma coisa. Você sabe que a sua igreja tem distribuído cestas básicas, tem distribuído roupas para pessoas carentes e você pode participar disso. Aliás, você deve participar disso. Ore também pela sua igreja. Estamos retornando às programações presenciais, assim como os shoppings estão abrindo, as escolas estão retornando às suas atividades, os grandes eventos na nossa cidade estão retornando às atividades também. Então a vida deve retornar a uma normalidade, ainda usando máscaras, respeitando protocolos de distanciamento. Tudo isso nós vamos fazer, mas vamos rechear tudo isso, envolver tudo isso com a nossa oração. Se você trouxe a sua memória agora, lembre de alguém. Encontre tempo para orar. Encontre tempo para se encontrar com alguém para orar, mesmo que seja virtualmente. Eu quero desafiá-lo a isso. Hoje nós vamos meditar sobre Jesus, o exemplo de Jesus na oração. Lá em Lucas, no capítulo 6. Prepare já a sua Bíblia, deixe ela aberta em Lucas, capítulo 6, de 12 a 16. Eu quero desafiá-lo a, no meio desta rotina tão pesada que nós temos, da nossa agenda tão cheia, que a gente encontre tempo para orar, como se fosse isso a atividade mais importante da nossa agenda. Deus te abençoe então na sua vida de oração. Vamos à nossa meditação em busca do exemplo de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós temos meditado a respeito da oração nestas quartas-feiras, porque temos um tempo de oração. A oração é um dos temas mais basilares da vida cristã. Só quem crê em Deus vai a Ele em oração. Só quem crê no poder, no amor, na graça, nos propósitos de Deus, vai até Ele em oração. É por isso que o inimigo tem tanto trabalho em nos impedir de orar, em não encontrarmos tempo, em nos encontrarmos cansados, em nos encontrarmos cheios de tarefas para realizar. É interessante que Jesus, no meio do seu dia a dia, encontra tempo para orar. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versos 12 a 16. Está escrito assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Quero convidar você a orar mais uma vez. Deus querido, nós pedimos que o Teu Santo Espírito dirija nossa mente e nosso coração nesta hora.
que nós não apenas falemos a seu respeito, que nós falemos contigo e que nós ouçamos a tua voz. Te pedimos agora, ó Deus, que todo o nosso ser seja controlado por ti. Nós oramos desde já gratos por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos aprender a orar com Jesus. E a melhor maneira de aprender com Jesus é nos tornarmos discípulos de Jesus. Você vai se lembrar que o discípulo, naquele tempo de Jesus, era alguém que caminhava com o seu mestre, acompanhava o seu mestre em todo o tempo, em todas as tarefas do dia, em todos os lugares que ele fosse. Esse discípulo aprendia com o que ele falava, com o que ele fazia, como ele procedia, quais eram as suas intenções. Tudo isso ia sendo aprendido na prática. E Jesus tinha muitos discípulos ainda neste período. E para nós precisamos olhar para Jesus, ver o que ele fazia, o que ele falava, quais eram as intenções, quais eram os seus propósitos, para então aprender com ele. É interessante então olhar para Jesus para aprender com ele. Você vai se lembrar que um dos únicos ensinamentos que os discípulos de Jesus pediram para aprender, que desejaram aprender, foi exatamente a oração. São eles que dizem: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Eles tinham o desejo de aprender isso. Todos os outros ensinamentos, todos os outros conteúdos, Jesus entendeu que precisava passar-lhes. Mas a vida de oração de Jesus era tão marcante que os seus discípulos perceberam que precisavam aprender com ele. E quando você olha para este texto, a primeira palavra, a primeira frase que me salta aos olhos é quando Lucas registra que num daqueles dias. Eu quero pensar com você que Lucas está nos chamando a atenção de que Jesus tinha o seu cotidiano de pregação, de ensino, de visitar as pessoas, de conversar com elas, de ensinar-lhes, de criar milagres para as suas vidas. E no meio deste corre-corre do dia a dia, deste cotidiano de tarefas, de uma série de situações a serem concretizadas, Jesus encontra um tempo que Lucas destaca. Jesus tinha uma agenda pesada, Jesus tinha uma rotina complicada, Jesus tinha um cotidiano que todos os seus discípulos já conheciam, mas no meio desta rotina pesada, desta agenda cheia, Jesus então encontra um tempo. E Lucas diz que Jesus, num daqueles dias de agenda cheia, de rotina pesada, de um cotidiano estafante, Jesus encontrou um tempo para orar. É um desafio muito grande para nós que vivemos no século 21, no tempo em que tudo é automático e instantâneo, arranjarmos tempo para outras coisas. Percebermos que a nossa agenda está lotada, que a nossa rotina é muito pesada, que o nosso cotidiano é estafante e que nós precisamos parar. Jesus tinha algo muito importante a realizar, que era escolher os seus 12 apóstolos. Por isso que Jesus, então, num destes dias comuns, de agenda cheia, de rotina pesada, num destes dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. É muito importante compreender que Jesus saiu. Ele tem, como eu disse, uma agenda lotada, uma rotina pesada, um cotidiano estafante. Eu preciso sair disto. Foi o que Jesus fez. Ele separou um tempo para orar. Ele não tentou encaixar na sua agenda cheia, na sua rotina pesada, no seu cotidiano estafante, encaixar um tempinho para orar. Aquela oração de 1 minuto, aquela oração, obrigado Deus que eu acordei hoje, aquela oração do almoço, coma bem, coma mal, Deus abençoe, amém.
e Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deste. E a gente vai encaixando todos estes momentos, pequenos momentos de oração que são importantes. Você reconhece que Deus está ali no seu dia a dia, mas é muito importante que a gente faça como Jesus e saia da agenda, saia da rotina, saia do cotidiano para ter tempo com Deus. Você sabe que de vez em quando precisa convidar a sua esposa para um jantar, para comer alguma coisa fora, para ir a um cinema, mesmo que a rotina seja pesada, que a agenda esteja cheia, você fala assim, é hora de eu parar, eu preciso fazer isto. E a vida de oração não é diferente. A vida de oração, ela precisa encontrar um lugar especial, ela precisa ser intencional. Veja que Jesus saiu para o monte para orar porque ele tinha intenção de designar apóstolos a alguns dos seus discípulos. Ele tinha vários deles, mas ele precisava separar 12 a quem ele chamou de apóstolo e a quem a partir daquele instante ia começar um intensivão. Nos 3 anos mais ou menos de ministério que Jesus teve, mais ou menos 18 meses ele separou para agir, para atuar, para discipular, para ensinar, para treinar seus 12 apóstolos, aqueles a quem ele haveria de enviar ao mundo. Jesus tinha uma intenção quando separou estes homens e por isso ele saiu da sua rotina, ele abriu espaço na sua agenda, ele se desligou da estafa do cotidiano para se encontrar com Deus porque ele tinha uma intenção. Ele precisava então de concentração. Esta intenção de Jesus precisava de concentração. Vamos imaginar que ele tivesse 120 discípulos, como nós lembramos no final da sua história terrena, ele tem lá 120, ele separou 70 para enviar, mas desses 120, desses 70, ele precisa separar 12. Quem serão esses 12? Jesus precisava se concentrar nisto, e esta decisão não poderia ser tomada nesta agenda cheia, corrida, nesta rotina estafante. Não era possível fazer neste contexto. Ele precisava se concentrar. E a oração cristã, ela é especialmente concentração. Algumas pessoas imaginam que a oração cristã se mistura ou se confunde com a meditação oriental, aquela meditação que as pessoas falam, olha, você precisa esvaziar a sua mente, você precisa ficar vazio de si mesmo. A oração cristã é exatamente o contrário. É concentração. É por isso que Jesus nos ensina a entrar no quarto, fechar a porta, eliminar todos os reclamos, todas as coisas, os ruídos, todos os apelos que existem no mundo para nos concentrarmos na nossa relação com Deus. Jesus saiu para o monte a fim de orar. Ele precisava abrir mão daquela agenda lotada, daquela rotina estafante, daquela rotina cheia de coisas para fazer. Ele precisava se concentrar na sua intenção diante de Deus. Lembre-se que Jesus, quando nos ensinou a entrar no quarto e fechar a sua porta, diz que o Pai que vê em secreto, aquilo que as intenções do seu coração, os propósitos que você tem no coração, vai responder em secreto também. Num daqueles dias, no meio de uma agenda cheia, de uma rotina pesada, de um cotidiano estafante, Jesus percebeu que precisava sair disso tudo para poder se concentrar em Deus. Esse é um desafio para mim e para você nestes dias. Ainda me salta aos olhos o fato de que Jesus saiu para o monte a fim de orar a Deus. Como eu disse no início, somente alguém que crê em Deus vai a Ele em oração. Somente alguém que crê no poder de Deus vai a Deus em oração. Somente alguém que confia na graça, no amor, nos propósitos de Deus, vai a Ele em oração.
Senão, não há sentido em orar. Se eu não confio nesse Deus, se eu não creio nesse Deus, se eu não acredito nos milagres que estão registrados na Bíblia, se eu não sei quais são suas intenções, para que orar? É verdade que existem muitas pessoas até que pedem, orem por mim, porque eu não sei se eu creio no seu Deus. E é um desafio a gente orar por nós e por aquele que está enfraquecido. Você se lembra daquele pai do menino endemoniado? Enquanto Jesus estava no monte orando, seus discípulos lutaram para libertar aquele menino, mas não conseguiram. E quando Jesus chegou, aquele pai disse, se o Senhor pode, por favor, nos ajuda meu filho e a mim. E Jesus pergunta, se podes? Você vem me procura tendo dúvida se eu posso? Tudo é possível aquele que crê. E então aquele pai diz assim, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Parece uma contradição a sua palavra, mas é exatamente estas dúvidas que tomam conta daquele que está cheio de coisas para fazer, tem uma necessidade muito grande. Mas aquele homem demonstra a sua fé ao ir a Jesus, ao buscar o seu poder. Em alguma maneira ele cria. E o que ele pede a Deus é assim, olha Senhor, eu tenho fé, mas o Senhor precisa me ajudar na minha falta de fé. Eu preciso depender do Senhor. E então a oração tem todo o sentido quando nós finalmente entendemos que quando nós saímos desta agenda, deste cotidiano, desta rotina, para ir a Deus com as nossas intenções, com os nossos propósitos, nós estamos indo a Deus para expor-lhe um assunto e ouvir também o que Ele tem a dizer a nós sobre este assunto que levamos a Ele. Nós expomos a Deus a nossa necessidade. Vamos diante dEle e derramamos tudo aquilo que precisamos. Senhor, eu tenho necessidades, eu preciso, como aquele pai dizia, eu preciso que o Senhor ajude o meu filho e ajude a mim também. Nós expomos a Deus a nossa necessidade, porque nós vamos a Ele pedindo o seu poder. Eu tenho uma necessidade que só o poder de Deus pode atender. Nós vamos a Deus em oração para expor as nossas impressões. Nós vamos a Ele para dizer, olha, eu penso dessa maneira, eu creio que podia ser feito dessa forma, eu acho que tem que ser desse jeito. Senhor, eu preciso disso. Mas nós vamos a Deus expor as nossas impressões para pedir-lhe a sua sabedoria. O Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que se tornou sabedoria para nós e que através da sua palavra e da sua orientação tem a boa, agradável e perfeita vontade para todas as coisas em nossa vida. É por isso que nós vamos a Deus, Jesus saiu para o monte a fim de orar a Deus. Este Deus que atende, ouve a nossa necessidade e responde com o seu poder. Ouve as nossas impressões e responde com a sua sabedoria. E por fim, aquele Deus a quem nós vamos para colocar diante dele os nossos sonhos, o que nós mais desejamos, o que nós achamos que é ideal, aquilo que traria grande alegria para o nosso coração. E nós vamos para expor então os nossos sonhos a fim de pedir a sua vontade. Aquela vontade que não somente é boa e agradável, como os nossos olhos são capazes de perceber, como o nosso coração é capaz de desejar, mas aquela vontade que é perfeita para a nossa vida. Sim, podíamos imaginar que Jesus foi falar a respeito desses homens que ele precisava escolher, e ele pudesse dizer assim, Senhor, eu preciso de homens que sejam valentes, corajosos, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, capazes, que sejam visionários, que sejam fortes fisicamente, que sejam uma rocha emocionalmente falando. Já pensou nisso? Jesus pedindo o ideal para Deus? Mas no final das contas nós vemos o nosso Cristo lá no final da vida, dizendo a Deus assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu imagino que Jesus neste tempo já conhecia muitos discípulos daquela multidão que ele tinha
Ele pode ter colocado algumas coisas mais ou menos como Samuel fez com Davi. Entrou ali, olha, o rapaz é grande, é forte, esse deve ser bom. E Deus foi trabalhando e mostrando para Samuel, não é esse, não é aquele. Eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração das pessoas. Jesus saiu para o monte para orar, a fim de orar a Deus, e passou a noite orando a Deus. Esse último aspecto que eu quero lembrar, que Jesus separou tempo para orar, foi orar a Deus, e orou muito, muito tempo. Você já pensou? Não estou falando dessas vigílias que a gente canta, ora, come, toma café, ri, faz gincana, tal, e daqui a pouco, finalmente deu 6 horas da manhã, clareou, vamos para casa. Estou falando de um Jesus que passou a noite orando. Nós sabemos que o nosso Cristo derramou gotas de suor, de sangue, tal era a sua agonia enquanto orava. Jesus é aquele que ora, separa tempo para orar, vai orar a Deus, se concentrar em Deus e ora muito. É por isso que A. W. Tozer diz que orar e continuar orando até começar a orar de verdade. É esse o nosso desafio, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Até que a oração, de fato, tome conta da nossa vida, dirija a nossa mente, a nossa concentração, a nossa intenção, seja mais importante que a nossa agenda, que a nossa rotina, que o nosso cotidiano. Que ela invada e molde estes outros aspectos da nossa vida. John Piper diz que você não deve parar de orar até que a montanha seja removida. Eu imagino Jesus orando e a noite toda, até que finalmente não serão 30, nem 20, nem só 5, serão 12. E serão Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus, até que finalmente aquilo que Jesus levou até Deus estava resolvido. A montanha foi retirada. Mais uma frase de John Piper que diz: se você não orar, você não viverá. Então eu quero convidar você, diante do seu cotidiano, desta agenda cheia que você tem, desta rotina pesada, deste cotidiano que é estafante, saia dele. Ache um tempo para falar com Deus. Leve diante dele as suas necessidades, as suas impressões, os seus sonhos, a fim de que ele manifeste para a sua vida o seu poder, a sua sabedoria e a sua vontade. Se você não orar, você não vai viver. Que Deus te abençoe na sua vida de oração, que enquanto você estiver orando, essa montanha que você tem hoje na sua vida seja removida. Deus te abençoe em nome de Jesus.